Ter um plano de saúde sempre foi visto como um sinônimo de tranquilidade. Mas na prática, não é isso que tem acontecido nos últimos tempos, né? Exames negados, reajustes que pesam no bolso do consumidor. Você já viu que o tema do Tô no Meu Direito de hoje é plano de saúde. O nosso programa já está no ar. Doutora Carla, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Tô no Meu Direito. É um prazer recebê-la. Prazer. Para a gente começar o nosso programa com a primeira pergunta, explica para a gente, para quem está acompanhando, o que é um plano de saúde e o que ele deve oferecer a um paciente. O plano de saúde é um serviço privado que é garantido àquele que vem a aderir. Então, é um produto que está sendo veiculado, vendido no mercado, e quem vem a aderir àquele plano de saúde, ele tem direito à garantia de acesso a exames, a tratamento de urgência e emergência, a cirurgias, a tratamentos médicos. A ideia geral é que você não tenha mais aquela imprevisibilidade de quando a sua saúde faltar, você ter que buscar dinheiro aonde você tem ou você não tem para poder buscar um hospital, para você buscar um médico, para você fazer um tratamento. Então você paga um valor mensal e você tem dentro do seu coração aquela certeza, aquela calma de que quando você buscar aquele plano de saúde, você vai ter acesso a toda a sua rede credenciada, toda a sua área de cobertura para ter atendimento médico. E no caso das garantias, doutor, o que é que esse plano deve garantir ao paciente? Lei de planos de saúde. É importante a gente falar sobre ela. A Lei de Planos de Saúde ela foi criada em 98, é a Lei 9656. Os planos de saúde já estavam no mercado desde os anos 40, 60, 70, existiam diversos planos de saúde, diversas empresas oferecendo planos de saúde. Então, a Lei 9656 de 98, ela veio para poder trazer o básico, para poder trazer uma segurança jurídica àqueles que estavam aderindo a planos de saúde. Então, nela estão a explicação do que é plano de saúde, de quais são os tipos de plano de saúde, de quais são as carências que nós, como consumidores, temos que cumprir para poder ter acesso aos serviços dos planos de saúde. E, posteriormente, a ANS foi criada no ano 2000, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é uma autarquia do governo, ela foi criada pelo governo para fiscalizar o trabalho dessas empresas de plano de saúde. Então, ela fixou um rol básico que todas essas empresas que estavam no mercado precisavam oferecer basicamente de maneira regular a todos aqueles que estivessem aderindo aos planos de saúde. Então, nesse rol da ANS, nós temos todas as coberturas básicas. Temos que deixar frisado que pouco tempo atrás houve um julgamento por parte dos tribunais superiores com relação ao rol da ANS, se ele seria um rol taxativo, obrigatório, estático, ou se existiriam coberturas que não estão no rol, mas que, de acordo com a prescrição do médico, deveriam ser cobertas. E se entendeu pela mitigação desse rol da ANS. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma análise fática. Cada caso tem que ser analisado pessoalmente. Se o médico prescreve um tratamento médico que tem uma base científica, que tem oferecimento de serviços dentro do mercado, medicamentos dentro do mercado, esse caso tem que ser analisado de maneira pessoal pelo plano de saúde. E se o plano de saúde vier a negar essa cobertura médica, é possível ajuizar uma ação judicial. Casos como esse, o que é que eu quero falar com vocês para que vocês tenham uma compreensão melhor? Medicações de alto custo, tratamento de doenças autoimunes, podemos citar várias, espondilite anquilosante, lúpus, são doenças, artrite reumatoide, são doenças comuns que têm hoje tratamentos muito eficazes que não estão no rol, muitos medicamentos que hoje são eficazes não estão no rol. Um outro exemplo que eu quero citar com vocês, tratamentos oncológicos. Existem muitos medicamentos hoje de alta eficácia
que não estão no rol da ANS, mas que eles podem vir a garantir não apenas uma qualidade de vida e saúde, eles podem garantir a cura, uma expectativa de um restabelecimento completo da vida desse paciente. Doutora, no caso do período de carência, o que é que significa esse período de carência no plano de saúde? No ano de 98, foi criada a primeira lei que rege planos de saúde. A nossa Constituição de 88, ela veio recebendo essa ideia dos planos de saúde e criando o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas ao mesmo tempo ela falou na letra da lei: o Sistema Único de Saúde vai prover saúde para todos os brasileiros. De outro lado, também permitimos, concedemos essa possibilidade de empresas privadas atuarem no mercado de saúde. E dessa forma, essas empresas privadas, elas precisam de uma regulação por parte do ente público. Posteriormente, veio a criação da ANS, que é a Agência Nacional de Planos de Saúde, e a Lei de Planos de Saúde, que havia sido criado antes, em 98, veio a ser ainda mais regulada e fiscalizada. A Lei de Planos de Saúde, ela tem uma previsão, que é a carência. O que é a carência? Vamos pensar, venho a aderir a um plano de saúde, tenho uma necessidade de um tratamento médico. Esse tratamento médico tem um custo. Se no primeiro mês que eu venho a aderir a esse plano de saúde, eu já venho a passar por um tratamento médico de alto custo, o plano de saúde nem recebeu ainda o que seria suficiente. Então, o plano de carências, ele é uma proteção para o plano de saúde também e para nós. Temos a certeza que em 24 horas da adesão ao plano de saúde, teremos o acesso ao primeiro tratamento. Posteriormente, existem outros prazos para cobertura: 90 dias, consultas médicas, 180 dias, outros tratamentos, e essa previsão vem ali no nosso contrato, mas também está na Lei de Planos de Saúde. A senhora citou a questão, né, de um tipo de tratamento, mas e se o paciente que acabou de aderir ao plano de saúde sofrer um acidente de trânsito, por exemplo? Ele tem o direito instantâneo de ter acesso ao plano de saúde. Como eu falei, são 24 horas de carência apenas quando ele faz a aderência a um plano de saúde. Então, eu fiz uma aderência ontem às 10 horas da manhã, hoje são 10h30, hoje eu já posso buscar a rede credenciada para ter acesso a essa cobertura, a esse tratamento médico. Uma outra dúvida, doutora: se eu já tenho um plano na modalidade de coparticipação e desejo mudar para um sem coparticipação dentro da mesma operadora, como é que fica? A operadora faz o trâmite natural, sem a necessária cobertura, novamente, das carências que estão previstas na Lei de Planos de Saúde. Mas na prática mesmo, como é que funciona essa mudança interna? Entrar em contato com o setor administrativo do plano de saúde, informar o desejo de mudança desse plano de coparticipação para o plano de participação completa, entender quais são os custos e a rede credenciada, como é que vai haver esse funcionamento e pedir essa portabilidade entre planos. E quando se trata de mudança entre operadoras diferentes, que a gente citou de uma mesma operadora no caso, mas quando se trata de operadoras diferentes? Para operadoras diferentes, também tivemos essa inovação legal, que é a portabilidade de uma operadora de plano de saúde para outra operadora de plano de saúde. Primeiramente, vivenciamos no direito do consumidor a portabilidade de linhas telefônicas entre operadoras de celular. Hoje nós temos a mesma portabilidade entre operadoras de plano de saúde. Essa portabilidade é feita para não haver a necessidade de novos cumprimentos de carência. Doutora, o que é que o paciente precisa tecnicamente observar nesses momentos, né, para não ficar desassistido? Ter cuidado com o contrato que ele vai assinar. Muitas vezes pensamos que a contratação de advogado é um custo. Muitas vezes a contratação do advogado é um verdadeiro investimento e um livramento. Cada vez que assinamos um contrato, estamos estabelecendo lei entre as partes.
e aquela lei, posteriormente levada ao Poder Judiciário, se compreende que quem assinou aquele documento tinha plena consciência do que estava assinando. Então é importante fazer a consulta de um advogado para poder averiguar esse contrato e realmente ter consciência se aquilo que você está assinando está de acordo com aquilo que foi conversado com sua operadora de plano de saúde de preferência. Mas se aí o consumidor, o paciente em questão, bater testa, mas eu não fui informado sobre isso, e aí a operadora, mas foi informada em contrato que você assinou, como é que ele deve agir? Muitas conversas são realizadas, por isso a lei, ela tem um cuidado de trazer o básico, de trazer aquilo que é o nosso direito, que ninguém pode nos tirar. Primeiramente, a lei de planos de saúde, ela já contém um rol ali que não é taxativo, é um rol exemplificativo de tudo aquilo que a gente tem acesso, é o mínimo que a gente tem acesso, a menos que os nossos médicos tenham o entendimento de que temos tratamentos mais gravosos, tratamentos mais novas tecnologias, novos tratamentos que possam nos conceder a saúde de uma maneira melhor do que aquilo que estava previsto no rol. De outro lado também, temos o entendimento dentro do Código Civil sobre a abusividade de contratos de adesão. Quando nós assinamos contratos com empresas de plano de saúde, são contratos que nós não podemos discutir as cláusulas no momento da assinatura. Então, muitas vezes, na maior parte delas, as cláusulas são leoninas. O que é uma cláusula leonina? É a cláusula na qual tem a existência de alguma informação que nos tira o nosso direito. Essas cláusulas, elas podem ser revisadas pelo Poder Judiciário e aí nós teremos o acesso ao nosso direito. Entendi, doutora. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Daqui a pouco a gente continua aqui no Tudo Meu Direito, falando sobre esse tema que é muito importante. Eu sei que para você de casa também, que tem um plano de saúde. Eu volto já já. O Todo Meu Direito já está de volta. Eu sigo conversando com a advogada, a doutora Carla Pacheco, sobre o tema de hoje, plano de saúde. Doutora Carla Pacheco é especialista em acesso à saúde. Doutora, uma outra dúvida, muito comum também, uma reclamação comum, é sobre as negativas de planos para pessoas que já têm alguma doença ou alguma espécie de transtorno. Isso é legal? Em quais situações a lei permite esse tipo de negativa? Então, os planos de saúde não podem proibir alguém de fazer a contratação deles. O que eles podem é colocar essa cláusula de 2 anos de carência para aqueles que têm uma doença pré-existente. Mas doença e transtorno não são a mesma coisa. Então vamos pensar, por exemplo, quem está no transtorno do espectro autista tem direito ao acesso ao plano de saúde sem a necessidade dessa cobertura de carência de 2 anos. Quais são os procedimentos, incluindo as cirurgias, no caso aqui, o plano de saúde não tem a obrigação de cobrir, doutora? Como eu falei com vocês mais cedo, existe a Lei de Planos de Saúde e existe o rol que foi feito pela Agência Nacional de Saúde. Esse rol é um rol exemplificativo, ele não é taxativo. Ele tem algumas regras legais que precisam ser seguidas, mas nesse rol estão distribuídas todas as coberturas básicas que os planos de saúde devem oferecer. Dentro desse rol, aquilo que não for oferecido deve ser oferecido. Mas se o médico escolher um tratamento que não está no rol, mas que tem eficácia científica, melhor condições de tratamento para o paciente e obedece a algumas outras características que foram firmadas em um julgado recente dos tribunais, é possível sim que através de uma ação judicial se obrigue o plano de saúde a fazer a cobertura. Então, do que estamos falando? Cirurgias, medicações de alto custo, tratamentos oncológicos, home care, que são tratamentos de custo elevado. Esses tratamentos ou estão no rol da ANS e os planos de saúde não estão cumprindo da maneira adequada, ou esses tratamentos não estão no rol da ANS, mas existe uma previsão legal
por parte do Poder Judiciário de cobertura. E sim, aquilo que não tem acesso de maneira administrativa pode ter acesso de maneira judicial, basta procurar um advogado de confiança. O que é importante nesses casos? Quando a gente busca um tratamento médico perante o plano de saúde, a gente tem que ouvir deles se eles vão cobrir o tratamento médico ou se eles vão negar o tratamento médico. Essa negativa, de preferência, tem que estar por escrito ou gravada por meio de uma chamada telefônica. Com isso e a inscrição feita pelo médico do tratamento médico detalhado, é possível buscar um advogado e ingressar com uma ação judicial. Doutora Carla Pacheco, uma cirurgia considerada estética pode ser autorizada mesmo não estando no rol da ANS? Esse é um ponto de questionamento geral. O que é estético? Vou dar um exemplo para você. Sou uma paciente bariátrica, pesei 300 quilos, precisei fazer uma cirurgia bariátrica. A minha cirurgia é estética? Eu tenho excesso de pele, o meu corpo não funciona direito, eu não me sinto bem diante da sociedade, eu não me sinto bem para colocar uma roupa, fisicamente eu não estou bem. Não é uma cirurgia estética. Uma cirurgia para uma retirada de tumor na mama de uma mulher. Ela retirou o tumor, mas ela ficou com cicatrizes na mama. Seria uma cirurgia estética? Então, aquilo que é meramente estético, somente porque me incomoda, mas não faz mal à minha saúde, não deve ser coberto pelo plano de saúde. Mas aquilo que é estético, mas tem um fundamento na minha saúde, porque essa paciente veio de uma cirurgia bariátrica, porque essa paciente veio de uma cirurgia de mama, porque essa paciente tem um problema nasal e tem a necessidade de fazer uma cirurgia nasal, mas posteriormente o nariz não ficou aceitável socialmente, a pessoa está incomodada, isso não é estético. A saúde e a estética estão ligadas a uma questão muito séria, autoestima. E uma pessoa sem autoestima não consegue conviver dentro da sociedade bem, com saúde, com paz, com tranquilidade. Doutora, em relação agora aos pacientes oncológicos, né, os pacientes com câncer, qual é a obrigação do plano de saúde? Pacientes oncológicos tocam meu coração. Eu tenho vivenciado ao longo desses 17 anos de advocacia a realidade dos pacientes oncológicos e os tratamentos oncológicos hoje, eles passam daquela ideia que a gente tem de quimioterapia, radioterapia. Existem muitos tratamentos médicos para pacientes oncológicos que são com medicações de alto custo. Hoje é possível você estudar quais são as células do câncer e usar tratamentos que são menos gravosos para a saúde, que são menos dolorosos para o corpo. Por quê? A quimioterapia, ela é de amplo espectro, ela trata qualquer câncer. Inclusive, ela destrói as células do nosso próprio corpo. Mas se for feito um estudo da citologia daquele câncer, é possível o uso de um medicamento por via oral. Um medicamento que não debilita, que não fragiliza o corpo da maneira de uma quimioterapia. Normalmente, esse tipo de medicamento é caro, é um medicamento de alto custo. E a gente tem acesso a esses medicamentos não pela via administrativa, mas sim pela via judicial. Pela via judicial, esses pacientes oncológicos têm acesso a tratamentos que realmente vêm para prolongar e, quiçá, salvar a vida deles. Com relação às mulheres, doutora, o atendimento obstétrico é um dos principais critérios na hora de escolher um plano de saúde? Sim. Como mulher, inclusive, no momento que eu fiz o meu plano de saúde, eu escolhi um plano de saúde com obstetrícia. O que isso significa? O meu plano de saúde não é um plano de saúde comum. Ele já tem a previsão de que eu vou ter acesso a tratamento obstétrico. Não apenas o tratamento ginecológico comum que as mulheres fazem acompanhamento anual. O tratamento obstétrico, vindo a ter uma gestação, eu vou ter o acompanhamento obstétrico. Isso se trata de um direito da mulher, os planos de saúde têm que oferecer essa modalidade de plano, mas na contratação a mulher tem que escolher que ela quer o plano de saúde com obstetrícia.
Falando sobre isso, a gente tem que falar também sobre alguma ocorrência durante a gestação. O rol da ANS já tem coberturas médicas para pacientes obstétricas, para mulheres gestantes, e vindo a passar por alguma situação que o plano de saúde não dê a cobertura de maneira administrativa, também existe a possibilidade de buscar uma cobertura de maneira judicial, se assim o médico prescrever a cobertura. A gente toca no outro ponto agora, doutora. Vamos falar sobre reembolso. Quando que ele pode ser solicitado? Então, os reembolsos também estão previstos na legislação pertinente. O reembolso ele pode vir a ser buscado daquele plano de saúde em situações que estão descritas na lei. Se o paciente vier a buscar, esse consumidor vier a buscar do plano de saúde algum tipo de reembolso e o plano de saúde negar, a minha instrução é a busca por um advogado, é a busca por instruções para que esse advogado busque na letra da lei se aquele reembolso está ou não dentro das normas qualificadas para que o plano de saúde realize a cobertura. E em quais situações o plano pode se recusar a pagar? Vou lhe dar um exemplo. Fiz uma cirurgia há alguns anos atrás e fiz uma escolha de fazer a cirurgia por meio da cirurgia robótica. O meu plano de saúde fez uma negativa porque a cirurgia robótica não está prevista no rol da ANS. No entanto, o nosso poder judiciário, ele tem uma ideia de que a cirurgia robótica, naquele caso, que foi o meu caso de tratamento, que eu estava correndo muitos riscos de saúde, de que aquele caso, a cirurgia robótica, ela era cientificamente a melhor para o meu caso. Então, o judiciário pode analisar o caso específico do paciente para poder garantir aquele reembolso que o paciente veio a ter no decorrer do tratamento. Um outro caso que você me perguntou especificamente sobre uma obrigatoriedade. Se, por exemplo, eu preciso de uma consulta médica aqui em Feira de Santana, a minha cobertura de rede credenciada inclui Feira de Santana, mas não existe um profissional habilitado para poder fazer a minha consulta médica, uma consulta de urgência, eu tenho uma necessidade. O plano de saúde não me ofereceu médico. Se eu venho a fazer o pagamento de maneira particular, o plano de saúde deve fazer o reembolso daquilo que eu gastei, porque estava previsto na rede credenciada, estava no rol da ANS e foi o plano de saúde que não me ofereceu essa rede credenciada. Doutora, a conversa está muito boa, mas aí o nosso tempo está chegando ao fim. Vou pedir para a senhora trazer orientações agora para quem está nos acompanhando em casa, para quem tem um plano de saúde, para quem está enfrentando algum problema judicial com o atual plano. Quais são as orientações que a senhora pode deixar? Eu vou até me sentar melhor para poder me dirigir a você que está em casa e que tem um plano de saúde, que está saudável ou que está doente, que vem a querer ter ciência dos seus direitos pelos dois motivos. Os planos de saúde, existe a lei de planos de saúde, que é a lei 9656 de 98, que ali tem todas as disposições básicas sobre planos de saúde. Nós temos também a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que é uma autarquia do governo, que ela vem para poder fiscalizar os planos de saúde. É a ANS que faz a inscrição desse rol de coberturas básicas, mínimas, que os planos de saúde devem oferecer a cada um daqueles que contratou um plano de saúde. E quando você vem a necessitar do seu plano de saúde, o seu médico prescrever um tratamento médico para você, um tratamento que vem para garantir a sua saúde, para salvar a sua vida, e o seu plano de saúde vem com uma negativa de cobertura, e os maiores exemplos disso são home care, tratamentos e terapias para portadores de transtornos, como por exemplo o autismo, medicamentos de alto custo, como medicamentos para tratamentos oncológicos, medicamentos para doenças autoimunes, cirurgias com o uso de próteses, de órteses. Normalmente existem negativas, mas o nosso poder judiciário,
ele tem um pensamento completamente diferente do pensamento capitalista. O nosso Poder Judiciário, ele garante o que está escrito na Constituição Federal. Acesso à saúde, acesso à dignidade da pessoa humana, direito à vida. Então, se você está passando por problemas com o seu plano de saúde, busque o auxílio, busque a ajuda de um advogado, de um profissional habilitado, leve as prescrições médicas, leve as negativas do seu plano de saúde e busque ajuda, porque ela, com fé em Deus, lhe será concedida. A justiça é um direito que nós temos. Muito bem, falou muito bem, viu, doutora? Muito obrigado pela participação da senhora, foi um prazer recebê-la aqui. Espero que a gente se encontre em outra oportunidade. Com fé em Deus. E este foi o nosso Tô no Meu Direito de hoje. Eu espero você na próxima semana. Até lá.